Imagine ser julgado pela sua aparência e preso injustamente, sem que ninguém sequer pergunte quem você é. Agora, imagine que no final, a pessoa que te prendeu descobre que cometeu o maior erro de sua vida. Esta história vai te surpreender do começo ao fim. Um policial racista prende um homem negro sem motivo algum, mas o que ele descobre depois muda tudo. Fique até o final para ver como essa história termina e o que aconteceu com o policial racista. Mas antes, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Era uma manhã comum para Carlos. Ele acordou cedo, como sempre fazia, vestiu o uniforme de policial e saiu de casa sem se despedir. Há anos seguia a mesma rotina. 20 anos de serviço nas ruas haviam endurecido seu coração. Ele conhecia bem sua cidade, ou pelo menos acreditava que conhecia. Carlos já havia visto de tudo: crimes, injustiças, pessoas desesperadas. E, com o tempo, desenvolveu um olhar crítico. Para ele, era fácil detectar quem estava encrencado, quem tinha cara de problema. Ele tinha seus próprios critérios, e entre eles, a cor da pele era um fator determinante. Sem perceber, Carlos havia se tornado aquilo que jurou combater: alguém que julgava e agia antes de conhecer a verdade. Naquela manhã, ele estava patrulhando uma área que considerava sensível. Um bairro onde, segundo sua própria visão, pessoas de bem deveriam andar com cuidado. Ele se sentia o protetor desse lugar, ainda que nem todos vissem isso da mesma forma. Carlos dirigia sua viatura lentamente pelas ruas, observando as pessoas ao redor. Foi então que viu um homem negro caminhando pela calçada. O homem estava bem vestido, com uma jaqueta de couro e um olhar sério. Ele parecia estar indo para algum compromisso importante, mas Carlos viu aquilo de forma diferente. Ele viu ameaça, viu perigo. Sem hesitar, estacionou a viatura e desceu. Com passos largos, aproximou-se do homem e perguntou, em um tom acusatório: "Onde você pensa que está indo?" O homem, chamado Henrique, parou por um momento, surpreso com a abordagem. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Já tinha vivido aquilo antes. Respirou fundo e respondeu calmamente: "Estou apenas a caminho de uma reunião." "Algo errado, senhor?" Mas para Carlos, aquela resposta não importava. Ele já havia decidido que algo estava errado. Sem mais perguntas, agarrou Henrique pelo braço e o algemou. "Você vem comigo", disse ele, arrastando o homem até a viatura. Henrique não resistiu. Sabia que qualquer tentativa de protesto só pioraria a situação. Mas em sua mente, ele pensava em como aquilo terminaria. Ao chegar à delegacia, Carlos levou Henrique direto para uma cela. Não se deu ao trabalho de perguntar seu nome, nem de verificar sua identidade. Para ele, já estava claro: aquele homem devia estar envolvido em algo ilegal. Sua mente estava fechada para qualquer outra possibilidade. Enquanto Henrique esperava pacientemente, Carlos começou a preencher o relatório da prisão, anotando detalhes que ele mesmo havia suposto. Na cabeça de Carlos, a narrativa já estava construída, e Henrique seria apenas mais um caso resolvido. Mas algo aconteceu que Carlos não esperava. Enquanto ele ainda preenchia os papéis, um dos superiores da delegacia entrou apressado e perguntou: "O que está acontecendo? Por que prenderam o capitão Henrique?" Carlos congelou, olhou para seu superior e depois para a cela onde Henrique estava. A ficha caiu, mas parecia que o chão se abria sob seus pés. O homem que ele prendeu injustamente era ninguém menos que seu próprio capitão. O choque tomou conta dele. Carlos, em estado de choque, aproximou-se da cela onde Henrique estava. Abriu a porta devagar, ainda tentando processar o que havia feito. Henrique, agora sem as algemas, levantou-se calmamente e olhou diretamente para Carlos. Não havia raiva em seus olhos, mas também não havia compreensão. "Eu tentei te dizer", disse Henrique, quebrando o silêncio. Carlos não sabia o que responder. Sua boca estava seca e as palavras não saíam. Ele havia acabado de cometer o maior erro de sua carreira, tudo baseado em preconceitos que ele nem sabia que carregava tão profundamente. "Eu não sabia." Carlos falou, mas Henrique o interrompeu. "Você não sabia porque não quis saber. Você me viu e já tinha decidido quem eu era, antes mesmo de me perguntar. E esse é o verdadeiro problema." Carlos sentiu um peso enorme em suas palavras. Ele sabia que não havia como voltar atrás. Ele sabia que tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. E agora estava diante do seu capitão, sem ter ideia do que viria a seguir. Henrique saiu da cela sem olhar para trás. Ele sabia que precisava lidar com a situação de forma profissional, mas também pessoal.
Sua mente estava ocupada com pensamentos sobre o que havia acontecido e sobre o que aquilo significava para a corporação, para sua equipe e principalmente para ele mesmo. Carlos ficou para trás, parado no corredor, vendo Henrique se afastar. Não houve gritos, não houve explosão de raiva. Mas o silêncio entre os dois parecia mais pesado do que qualquer palavra poderia expressar. Naquele momento, muitas coisas poderiam acontecer. Talvez Henrique decidisse levar o caso adiante, reportando Carlos às autoridades superiores. Talvez ele resolvesse a situação de outra forma, longe dos holofotes. Ou talvez o destino reservasse outra surpresa para ambos. Mas isso ninguém sabia. O que ficou foi o peso de uma escolha errada e as consequências que ainda estavam por vir. A vida é cheia de surpresas e reviravoltas que nunca podemos prever. O que aconteceu entre Carlos e Henrique é uma prova de que nossas ações têm consequências, muitas vezes inesperadas e irreversíveis. E agora, o futuro está nas mãos dos dois. Gostou dessa história? Quer saber o que pode acontecer a seguir? Inscreva-se no canal e acompanhe para mais histórias emocionantes. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários se você quer saber o que aconteceu depois. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.